uma outra lei natural, uma outra lei do universo. E essas leis que eu estou falando, das leis do universo, elas são leis que já existiam antes da gente nascer. Elas já existem desde o começo do mundo. Elas que garantem o funcionamento do universo. Então, antes da gente existir, antes da humanidade existir desde o começo, essas leis, como elas são naturais, são leis do universo, e que se aplicam, sim, à nossa vida, que se aplicam, sim, à vida humana, né? Se aplica ao desenvolvimento da nossa alma, ao desenvolvimento da pessoa que a gente é, mas já existiam antes da gente existir, já estavam disponíveis aqui e a gente apenas as descobriu, né? O mundo descobriu essas leis e muitas delas estão descritas na Bíblia, que é um dos livros mais antigos do mundo, e está descrito lá, e tem a ver com o início do universo, com o início da humanidade aqui na Terra. Não é algo que a gente inventa, não é algo que alguém resolveu inventar. É algo que os cientistas observam, porque os cientistas observam, né? O que a gente descobre sobre o funcionamento do ser humano, o que a gente descobre sobre o funcionamento da natureza e do universo, é tudo descoberto, não é inventado. Então, o universo tem as leis que o regem, tem as leis que influenciam as plantações, as colheitas, que influenciam as coisas como elas são nesse mundo hoje, que influencia como o mundo vai se desenvolvendo, como as pessoas vão se desenvolvendo. E elas acontecem na nossa vida o tempo todo. A gente usa elas se a gente quiser, a maioria das pessoas não conhece, então a maioria das pessoas não usa, ou usa de uma forma errada, exatamente pelo desconhecimento, mas as leis estão aí, a gente tem que usar elas propositalmente. E uma outra lei do universo é a lei da flexibilidade. A lei da flexibilidade faz com que a gente aceite as coisas que a gente não pode mudar. Olha que bacana. A gente pode mudar muita coisa, a gente pode construir, modificar, transformar tanta coisa, mas algumas coisas a gente não pode transformar. A gente não pode voltar atrás, fazer com que elas não aconteceram. E acontecem coisas maravilhosas na vida de todas as pessoas e acontecem coisas desagradáveis, coisas difíceis, coisas conflituosas na vida de todo mundo também. Então, o que a gente está fazendo aqui é observar essas leis, observar essas leis e colocar elas em prática na nossa vida, para que a gente consiga que o efeito positivo delas esteja presente nas nossas vidas a todo momento. E a lei da flexibilidade, ela diz exatamente isto. Se o que a gente não está funcionando, está fazendo não está funcionando, a gente tem que ser capaz de procurar uma outra possibilidade de resposta. A gente tem que ser capaz de criar novas formas de agir e de reagir. Acontecem coisas boas na nossa vida todos os dias. Acontecem coisas boas na nossa vida todos os dias e acontecem coisas ruins na nossa vida todos os dias, ou coisas menos boas. Às vezes acontecem verdadeiras tragédias. E algumas pessoas conseguem lidar de uma maneira mais tranquila. Por quê? Porque são fatos da vida, são acontecimentos da vida e eles não vão deixar de existir. Eles vão acontecer sempre. Essas coisas aqui, elas sempre vão acontecer, coisas boas e coisas não boas, porque é assim o mundo. Ninguém prometeu pra gente um jardim de flores. Então, a gente tem que ser capaz de se adaptar às coisas
a gente tem que ser capaz de se adaptar às coisas como elas se apresentam para nós. Às vezes elas se apresentam de uma maneira desagradável, sim, às vezes até em forma de tragédia. E aí algumas pessoas reagem de uma maneira muito dramática, muito sofrida, enquanto outras reagem de uma maneira mais leve, né? Não que não sinta a mesma dor, não que não reconheça a mesma dificuldade, não que não entenda o sentido da tragédia, mas elas se recuperam. Elas se recuperam mais facilmente porque elas buscam ultrapassar aquilo, entender, aceitar que aquilo faz parte das situações da vida, quer a gente queira, quer não. Algumas conseguem isto num prazo muito curto, enquanto outras precisam um prazo maior para adaptabilidade, para adaptar. Não estou dizendo que vai doer igual em todo mundo, realmente, às vezes, a dor de algumas pessoas é muito maior. E às vezes ela não tem recursos internos para mudar tão rápido, para superar tão rápido. Mas elas vão conseguir superar no momento delas, à medida que elas forem conseguindo se adaptar à nova realidade, mesmo que seja uma realidade muito dolorosa. E essa é a diferença. Você pode levar meses, até anos para superar uma situação, mas você está ali, constantemente buscando aquilo que te ajuda a mudar e transformar as coisas. E isto pode ser você buscar o sentido da vida, você se entregar mais ao trabalho, você se entregar a uma causa para ajudar aos outros, você viver uma vida de oração, buscar uma conexão maior com Deus. Tudo isto são formas de você superar mais rapidamente as situações traumáticas e difíceis, trágicas da sua vida. Outras pessoas conseguem mais facilmente, talvez porque elas tenham já experimentado isto antes, ou porque elas contam com uma maior flexibilidade, com uma maior capacidade adaptativa. De qualquer maneira, a nossa capacidade de superar as dificuldades e nos adaptarmos às novas realidades tem muito a ver com a nossa capacidade de buscar entender o que aconteceu. As tragédias, a maioria das vezes, não são culpas de ninguém, não são culpas nossas. A gente não está sofrendo aquilo porque está sendo castigado, é porque são fatos da vida. Acontecem com os outros e isso não nos afeta, mas nos afeta quando acontece conosco, né? Por quê? Porque vai acontecer com todo mundo, porque ninguém veio para aqui com a promessa de que seria um jardim de flores. Viver aqui nesse mundo não é um jardim de flores. Então, buscar desenvolver flexibilidade, aceitação pelas coisas que acontecem, para conseguir superar aquilo que a gente não sabe lidar muito bem e que realmente vem e joga a gente de cabeça para baixo e transforma tudo ao nosso redor. Que afeta, sim, profundamente e esse afetar a vida da gente, muitas vezes pode levar a uma situação de caos interno, de caos emocional. E a gente precisa de apoio nesse momento para conseguir superar isso, sabe? E ser capaz de ouvir o que o outro está dizendo, porque o outro está de fora da situação. Então ele pode nos falar dela de um outro ponto de vista, de uma outra forma, diferente da que a gente tem registrado. Então, ser flexível nos ajuda a ter melhores respostas, mesmo em situações extremamente difíceis.